Estamos de volta, eu falei que era rapidinho e agora vamos conversar com o Dr. Ricardo Hoffman, que é fisioterapeuta, que vai explicar pra gente sobre a microfisioterapia. Boa tarde, Dr. Ricardo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Paloma? Obrigado pelo convite. Imagina. Tá esclarecendo aqui algumas dúvidas a respeito do meu trabalho. Exatamente, até porque é uma técnica relativamente nova, né? Isso. Aqui no Brasil ela tem 8 anos apenas, né? Eu já estou há 7 anos na estrada, então já passei por várias fases né, da evolução e do conhecimento da população acerca do assunto aqui no Brasil, e agora a gente tem começado a colher os frutos em função disso. Tá? Que maravilha! E para o nosso público começar a entender um pouco o que é exatamente a microfisioterapia, doutor? Então, eu explico que a microfisioterapia ela é uma técnica que tem uma visão um pouco diferente da medicina tradicional, uma técnica complementar, ela não vai substituir a medicina ou o tratamento médico que o paciente vier, né, já estiver realizando, mas ela parte do pressuposto de que todas as doenças, todos os sintomas físicos, emocionais ou comportamentais, que eles viriam em decorrência de traumas. Tá? Esse trauma para nós é um evento em que o nosso organismo não conseguiu reagir. Então, por esse motivo, isso fica registrado a nível celular. Dependendo do sentimento envolvido, da maneira com que a gente vivenciou cada uma das situações, isso fica gravado de uma forma específica e passa, em dado momento, a apresentar algum sintoma. Tá? Mais leve, talvez, no início, que vai se agravando, algumas vezes de uma maneira insidiosa, já de uma maneira mais grave, e é aí que a microfisioterapia vai atuar. Entendi. E ela é indicada para que tipo de doença? Então, na verdade, ela é uma técnica, uma visão mais holística, né? Ela aborda o indivíduo como um todo. Então, hoje no meu consultório eu atendo principalmente pacientes que vêm com distúrbios, com sintomas mais ligados às emoções. Depressão, síndrome do pânico, que está na moda, né, hoje em dia. Distúrbios de sono também, dores crônicas, sejam elas enxaquecas ou articulares, de coluna, né? E até distúrbios hormonais e disfunções de pele também. O estresse também, doutor? Sim, esse é algo que é comum a quase todos os pacientes que chegam até o consultório. Né? Pois é, eu acho que é o mal do século, o mal né? do século, como estão falando, né? E realmente é algo que precisa ser entendido e precisa ser levado em consideração. Não tem como eu deixar esse fator de lado como se fôssemos máquinas, né? Temos sentimentos, cada um tem a sua percepção e isso vai mudar bastante em relação ao tratamento que vai ser efetivado. Exato. E é um mal que na medicina tradicional a gente não tem muita alternativa, né? Na verdade, porque lida com as emoções. Exato. Temos alguns profissionais que são já ligados diretamente a esse aspecto, como um psicólogo, por exemplo, né? Até o próprio psiquiatra, mas eu acho que isso, na maior parte das vezes, isso está sendo deixado de lado. Né? E agora a microfisioterapia, assim como outras técnicas dessa ordem, elas vêm buscando entender, né, o porquê de tudo isso está acontecendo nesse momento, né? Tentar entender realmente por que esse processo está nesse pico e tentar controlar tudo isso. Entendi. E só um fisioterapeuta é que pode aplicar a técnica da microfisioterapia? Isso. Ela é uma técnica que foi criada por fisioterapeutas lá na França já há mais de 30 anos e atualmente aqui no Brasil a formação ela é ministrada apenas por uma única escola que tem a chancela, a permissão para dar essa formação e justamente somente para fisioterapeutas. E como que é feita essa aplicação? O paciente chega no seu consultório com uma determinada queixa. Sim. E como é feito? É feita uma avaliação para você detectar em que ponto exatamente você precisa manipular ou não? Sim. Na verdade, ela não chega nem a ser uma manipulação, mas claro que antes de mais nada é feita uma anamnese, né? Uma avaliação, onde eu vou tentar já colher alguns dados do paciente, entender o porquê ele está apresentando aquele processo, e aí posteriormente a gente vai para a maca, onde através de toques muito sutis, ela é uma sessão bem agradável, até por sinal, como se fosse um carinho mesmo. Então, vamos avaliar o movimento da pele, tá? E dependendo de onde é encontrado uma restrição, uma rigidez, um bloqueio dessa vitalidade, é porque alguma informação está sendo apresentada, né? E dependendo de onde eu encontro essa informação, eu consigo já fazer uma leitura e associar a uma emoção, a um evento passado, que a partir daquele momento vai ser estimulado e desbloqueado, permitindo
essa cura, esse restabelecimento da função celular. E esse toque que é feito, ele é feito só na região dolorida ou não? É um mapeamento? Não. Nós temos mapas que são seguidos, né? E claro que em decorrência da visão de cada indivíduo, até dos sintomas apresentados, a gente vai começar a buscar caminhos diferentes aleatoriamente pelo corpo. Tá? Não é só a zona dolorosa que vai ser tratada. Até pode ser enfocada, mas eu particularmente não gosto de focar somente em um determinado sintoma. Né? Eu gosto de justamente avaliar e entender o todo. Até porque eu acredito que nem sempre o paciente chega até você com uma dor específica, né? Sim. Se ele chega reclamando, por exemplo, de depressão, de não se sentir bem, não existe um ponto específico onde ele possa retratar, exatamente, né? Exatamente. E mesmo os pacientes que apresentam dores, como por exemplo uma fibromialgia, são dores, né, em vários pontos do corpo. Então, como hoje a gente até tem buscado o tratamento mais global, eu não gosto de me ater a esse foco, ao sintoma especificamente. Bom, já que você tocou na fibromialgia, que era uma próxima pergunta que eu ia lhe fazer. As pessoas reclamam demais desse tipo de doença. O tratamento com remédio via oral é bem agressivo, né? Uma série de efeitos colaterais. As pessoas acabam, muitas vezes, deixando de tomar porque não querem, preferem lidar com a dor do que, né, com o efeito colateral. Sem dúvida. Com a microfisioterapia, é possível restabelecer esse organismo e realmente eliminar a fibromialgia, ou pelo menos controlar? Eu tenho tido sucesso com vários pacientes tratados, já trabalhados com fibromialgia. Eu não tenho como prometer a cura, né? Não é mágica, tudo depende de uma série de fatores, então a técnica ela vai ser primordial para esse resultado, para esse sucesso, mas temos que entender também o ambiente em que esse paciente vive, o que pode ser mudado para diminuir a sobrecarga emocional a qual o dia a dia dele acaba gerando, né? E aí, com o somatório de todos esses fatores, né, com essas mudanças, é possível a gente pensar talvez até na mudança da medicação para uma medicação mais leve e até em alguns momentos ela ser suspensa. Que maravilha. Quantas sessões, mais ou menos, doutor, são necessárias para ter um resultado já? Um paciente adulto, a proposta de tratamento que eu faço para abordar todos os registros que são encontrados, normalmente vai apenas a 3 sessões. Tá? Isso. Um bebê, uma criança, um adolescente ou até um indivíduo que vem buscando a prevenção, buscando saúde sem um sintoma propriamente dito, até algumas vezes conseguimos trabalhar apenas em 2 sessões. Tá? E o que eu acho que é interessante é que entre cada sessão eu preciso respeitar ao menos 30 dias de intervalo entre elas, tá? Seria um tempo mínimo suficiente para o corpo ele reagir em relação ao que está sendo trabalhado e se reestruturar, podendo assim, né, a gente podendo assim ir adiante e estimulando outras informações. Perfeito. E quanto tempo dura cada sessão, doutor? A sessão dura de 45 minutos a 1 hora, isso já colocando essa parte da anamnese, da avaliação, né, da conversa e o tratamento propriamente dito. Certo. E há alguma exigência para o paciente ou ele simplesmente tem que chegar lá e relaxar mesmo na maca? Isso. O paciente chega, não necessariamente ele precisa me relatar o que está levando né, ele até o consultório. Tem alguns casos que a pessoa ela não gosta de tocar no assunto, ela sabe o que está fazendo mal a ela. Independente de ele me relatar ou não, os registros estão ali. Né? Eu vou me basear principalmente em função dos toques, dos registros celulares que são encontrados. Então, o resultado ele tende a aparecer, a se evidenciar, independente do paciente me relatar isso ou não. Entendi. Nossa, então é um trabalho que ele é num tempo curto, digamos, né, de 1 hora, mas que tem um efeito bem prolongado, né, doutor? Exatamente, exatamente. Como a gente age a nível causal, Paloma, então o que me fascina muito nessa técnica é que cada informação encontrada e estimulada, ela nunca vai reaparecer. Tá? É como se as nossas células tivessem a capacidade de apagar esse registro. Eu não vou apagar a lembrança do evento, isso faz parte da história de cada um, mas ao menos a sobrecarga né, que ela estava gerando a nível celular, ela é eliminada. E a partir disso, a gente vai pensar que o corpo ele vai melhorar o seu funcionamento
até onde ele consegue. Tá? Hoje o nosso corpo ele não responde da mesma forma que há 10 anos atrás. Claro. Isso é natural, isso é fisiológico, né? Então talvez impeça de atingirmos o 100%, mas com certeza que ele possa atingir a sua melhor fase possível. Tá? E o tratamento, ele tem que vir associado a uma mudança de estilo de vida? Se for detectado, por exemplo, na anamnese, que realmente é o estilo de vida da pessoa que leva, que desencadeia todo esse sofrimento, é necessário, então, essa mudança? Não vai fazer milagre, como você disse, né? Sem dúvida. São vários fatores, realmente, que eu gosto de abordar, né? Então, a técnica, ela é talvez o principal dos fatores, mas para a gente ter 100% de sucesso, para podermos almejar esse sucesso, é necessário, em alguns casos, que haja alguma mudança no dia a dia da pessoa, né? De hábitos, de ambientes, né? Então, algumas vezes é sugerido, é necessário que haja essa mudança, sim. Perfeito, doutor. A gente vai continuar, tem mais algumas perguntas ainda para fazer, mas então a gente vai fazer um breve intervalo. Ok. Daqui a pouquinho estamos de volta e vamos continuar conversando com o doutor Ricardo Hoffmann. Até já.